Pronto. Pois, gente, estamos chegando na metade da nossa maratona, né? E a gente trouxe uma pessoa de energia lá em cima também hoje. Vocês estão cansando aí de tanta informação. Como é que tá aí o pique? Tem que estar, né, bem intenso para a gente poder seguir aqui até no final da maratona. E hoje, né, com o Dr. João Paulo, que é ginecologista, especialista em reprodução, também cirurgião, especializado na parte da endometriose. Então, o bate-papo vai estar imperdível. Eu queria pedir que você vá aqui nessa setinha, que é tipo um aviãozinho, na parte de baixo aqui da tela. Compartilhe a live com as amigas. Aquela que já tem endometriose, aquela colega de trabalho, aquela prima, aquela irmã, que quando está menstruada não faz nada, quase não sai da cama. Essa live é para ela. E aquela amiga que também que acabou de fazer um exame de mapeamento de endometriose, recebeu o diagnóstico, não tinha sintoma nenhum, tá meio perdida assim na vida. Gente, eu não tinha sentia nada. Agora eu descobri que estou com a endometriose. Essa live também é para essa mulher. Então compartilha, vem com a gente para a gente ir nesse papo direto, objetivo, com o Dr. João Paulo, sempre esclarecedor, como sempre, quando ele está aqui com a gente. E, Dr. João Paulo, agora eu queria que você me ajudasse a contar melhor a sua história, né? Para quem ainda não lhe conhece, além desse currículo técnico, quem é o Dr. João Paulo? Pronto. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa, Manu. A gente sabe que você é uma idealizadora da parte da fertilidade, junto com a Clínica Evangelista Torquato. E a gente sabe que formou uma família ali bem legal de interação. E essa semana de conscientização da fertilidade é muito importante, bem legal. A parte andrológica com o Edu, a parte com a multidisciplinar, com a Johan, com os outros, todos os membros da equipe. Introdução muito, muito legal com o Dr. Evangelista Torquato. Então, um pouquinho da minha história, né? Acho que quem não me conhece, eu comecei na cirurgia ginecológica e fui avançando mais na parte da minimamente invasiva. Então, ontem a gente teve uma live com o professor Crisp, então ele trouxe todo o histórico da cirurgia, então mais ou menos foi naquele sentido. A gente foi evoluindo junto com a tecnologia, junto com a cirurgia em si, né? E falar de endometriose e cirurgia, falar de cirurgia minimamente invasiva, de falar de tecnologia, falar de mínimo trauma e grandes benefícios. Esse é o grande diferencial. E fui me diferenciando um pouco mais para essa área da fertilidade, que eu me sentia um pouco incompleto de operar e muitas vezes a paciente não engravidava e então buscando o completo tratamento e a subespecialização, a gente veio aprimorando mais, aprofundando. Eu acredito que a gente sempre tem que estar se renovando, estar aprimorando mais, seja na área da medicina, seja na área da publicidade, seja sempre se reinventando, né, para a gente sempre estar melhor a cada dia. Acho que 1% melhor todos os dias no final do ano é 365%, é muita coisa. Verdade. Então, muito para evoluir. Aqui no Exato. ao vivo tem gente que começou a acompanhar a maratona agora, a Camila, né? Camila, uma parte delas ficaram salvas aqui no nosso Insta, mas também tem uma salva no Doutor Evangelista, uma salva lá na Doutora Clarissa. Então, você pode acompanhar, tem uma arte divulgando toda a programação. Você pode ir no nosso IGTV ou no IGTV dos médicos. Se não estiver salvo aqui, tá salvo lá. Então, vamos começar para o tema de hoje, né? A endometriose e a infertilidade. E a gente sempre tem que começar com as perguntas clichês, né? Porque tem muita gente que às vezes está tomando pé do assunto pela primeira vez. O que é a endometriose, né? Então, é importante, às vezes faz muita live e a gente falou, né, quem tiver dúvida, tem umas lives bem extensas. Você comentou aqui com a doutora Camila Marques, a Vulgo Mo, que tem live de 3 horas só para falar de endometriose, 2 horas e meia. Né? A outra só de endometriose e infertilidade. Então, aí a gente vai aprofundando mais. A gente falou sobre endometriose e nutrição, infertilidade e nutrição, falou ontem o procedimento cirúrgico, a evolução disso. E tá me ouvindo, Manu? Eu acho que deu uma travada. Eu vou falando aqui, eu acho que deve. Ah, pronto. Voltou, Voltou? gente. Tô Voltei. ouvindo. A internet ou o Instagram, não sei. Mas vocês estão ouvindo o doutor, né? Então, pronto. Eu não vou nem reiniciar, não, que se vocês estavam ouvindo. É. Ok. Tá me ouvindo, Manu? Pronto, agora eu tô. Ok. Muito bem.
Você Então, conseguiu responder a pergunta, doutor? não, na verdade não, eu parei porque eu não sabia se estava sendo ouvido. Aí agora eu Pronto, acho que começou. Pronto, a Vicky minha assistente de live então até pronto. distante. Hoje estou fazendo a live aqui de casa, por problemas técnicos aqui, a gente está instalando, inclusive vocês vão ver o nosso assistente de internet aqui passando aqui por trás. Não? Sério? Ok. Ok, eu acho que Então, minha internet está ruim, mas eu estou no 4G, então não tem coisa, não tem como melhorar mais do que isso. Mas está travando, tá tudo tranquilo, Manu? agora estou. Vamos seguindo então, doutor. A gente estava falando um Ok, pouquinho, você tem um histórico de lives para quem chegou agora, quer se aprofundar de endometriose. Vai no IGTV do doutor João Paulo, porque tem uma série completa. Mas para a gente falar de forma resumida, o que seria a endometriose? perfeito. Eu estava falando que, apesar de todo esse aprofundamento, eu acho que eu sempre retomar o conceito, e como o Dr. Crisp falou ontem e deixou bem frisado, uma voz da experiência de 25 anos, falar que ainda um dos grandes dúvidas, um dos grandes dificuldades é o diagnóstico, é entender a doença. Acho que sempre não é demais parar e redefinir, né, deixar tudo claro e ver como é que tá, como é que é a situação, o que é a doença em si. Então, eu, eu, ao longo dos anos a gente vai mudando alguns pontos, né? A gente tenta não ser tão técnico, mas para resumir, eu digo que a endometriose é uma doença inflamatória, crônica, que, que é hormônio dependente. Então, esses são os três pontos essenciais para a gente entender a endometriose. Então, ela é inflamatória, crônica e hormônio dependente. Isso é muito importante, porque é um ponto que o fato de ela ser crônica não é uma simples cirurgia, não é um tratamento medicamentoso, não é um comprimido em si que vai curar ela. Então, quando a gente fala de cura de endometriose, é um termo um pouco difícil de definir. Mas sendo um pouco mais direto em relação à definição, nada mais é que uma inflamação crônica da pelve, a cada menstruação, principalmente. Isso vai causando dor, vai causando alterações anatômicas, nodulações na pelve, né, que pode comprimir nervo, pode alterar a estrutura da fertilidade normal da mulher. Então, tem vários pontos em relação à definição básica. Se a gente for para o pé da letra mesmo, uma célula, a Vicky aqui falando, é uma parte do tecido endometrial, que é as células de dentro do útero, fora do útero, causando inflamação. Aí você definiu então que ela é uma doença inflamatória, crônica, hormônio dependente, né? Que a cada menstruação vai piorando, né? E isso pode também levar à infertilidade. A gente já sabe o que causa a endometriose? E como é que ela surge? Existe algum fator de risco para a mulher ter ou não ter a endometriose? Esse ainda é um enigma bem grande em relação à medicina, né? O que são os fatores de risco, porque hoje a gente tem um diagnóstico muito aumentado em relação à endometriose, né? E o aparecimento está mais evidente, né? Mas se a gente for para o livro, ele dá 6 explicações diferentes. Então, se tem 6 explicações, nenhuma, né? Alguns Sim. professores falam, se tem 6 explicações, nenhuma explica bem. Mas eu digo que é uma doença tão complexa que cada explicação é como se fosse uma subdoença específica. Então, a gente tem aquela paciente que está mais alteração da menstruação retrógrada, aquela paciente que tem mais alteração imunológica, inflamatório ativo. Então, tem vários pontos individualizados. Então, é bem complexo a gente falar de uma explicação é, é, específica ou de um fator de risco específico. Não sei se a Manu está vendo a gente, mas... Manu? Estou aqui ainda. Se então estiverem ouvindo o doutor, pode ir continuando, que ela Certo. está indo e voltando, né? Onde Tá conseguem escutar legal. o doutor. Perfeito. Então, vou continuar. Pode continuar. Boa tarde, pessoal. Se o pessoal está entrando aí, eu vou dando os boa tarde, quase boa noite. Então, concluindo em relação ao fator de risco, a gente não tem muitos fatores de riscos diretamente, mas estresse, pouco número de filhos, história familiar, parece alguns fatores que realmente colaboram de forma importante para o desenvolvimento da endometriose. Eu diria
se há uma explicação, seria mais ou menos essa, esse processo inflamatório crônico repetido. Ok, Manu? Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Tô sim. Pronto. Então, a gente já passou um pouquinho pela definição, já falou um pouquinho sobre os fatores de risco, o que a gente conhece hoje. Como é que é feito o diagnóstico, doutor? Como é que a gente pode suspeitar da doença e como é que a gente chega a um diagnóstico? Porque esse é um problema, né? Hoje, a paciente demora muito para conseguir o diagnóstico dela, né? Então, por que isso? Por que demora tanto? Como é que é feito esse diagnóstico? Onde é que a gente pode avançar? Isso é importantíssimo. Então, o diagnóstico, então, a gente confunde um pouco, que hoje em dia todo mundo está meio descrente com as coisas, e a fé é um artigo raro. Então, o fato do diagnóstico começar com acreditar na paciente, o olhar no olhar, entender as cólicas, entender que cólica forte não é normal, apesar de ela ter ouvido que a vida toda aquilo era normal, que era tudo tranquilo, que durante o período menstrual ela tem diarreia, isso não é normal. Então, acreditar nos sintomas da paciente é o primeiro grande desafio. Então, o que a gente tem que levar em consideração é que o exame nenhum exclui endometriose. Então, você fez todos os exames do planeta, os exames deram todos normais. Isso não quer dizer que você não tem endometriose, mesmo que você não sinta nada. É o caso das pacientes que têm endometriose e infertilidade. Às vezes ela é totalmente assintomática, nos exames não veem nada, mas mesmo assim ela tem uma chance de até 50% de portar endometriose. Então, eu diria, para ficar marcado, o diagnóstico, a base são os sintomas. É uma boa conversa com o ginecologista, uma boa conversa com o especialista na área para valorizar isso. Ok? Tem vários falos dos exames. E qual é... Ok. A gente pode entrar um pouquinho nos exames, né? Eu não sei se a gente fala logo da relação da infertilidade com a endometriose ou explora um pouco os exames. Tá me ouvindo, Manu? Tô ouvindo. Pronto. Pode ir. Quando dá as travadas, eu paro aqui para falar com o pessoal. Dá um alô, a Claudinha sempre presente aqui. Eu acho que se vocês quiserem, eu posso desligar e conectar no 3G ou a gente continua, gente. Não sei. É só desligar o 3G? É rápido? Não sei. Não, eu acho que é melhor eu tenho que reiniciar o aparelho. Aí eu tenho medo da gente desconectar. Não, então deixa. E voltar tudo. Mas vamos tentar só mais um pouquinho, se não der, a gente faz um primeiro bloco, desliga e a gente começa um segundo bloco. A Camila tá dizendo pra gente reiniciar. Então eu acho que eu vou fazer o seguinte, a gente termina esse primeiro bloco, eu vou só reiniciar o aparelho, me deem 2 minutos que eu vou salvar essa primeira parte da live, aí a gente volta já, tá certo, pessoal? Não vão embora. Vou só reiniciar aqui o aparelho, passar pro 3G e a gente volta já, tá? Que lindo, que participação especial, gente, para brilhantar aqui nossa... Olha aí! Leva, amor, vamos continuar. Pega o gordo. Foi só para dar a descontraída. Não, gente, ótimo. Às vezes o home office real é isso, né? São os problemas de internet, são as crianças com a gente, e aí isso tudo reenergiza, né? Mas eu vou fazer agora um compacto da nossa primeira parte, né? Que a 3G tá bem melhor mesmo. Natália, eu também quero, viu? Vou roubar para mim. Cuidado, doutor João Paulo, que também está aqui nesta live com a gente. E aí, vamos fazer só um resumo. A gente já passou aqui com o doutor João Paulo, falando de endometriose e fertilidade, sobre o que é a endometriose, né? Que é uma doença inflamatória, crônica e hormônio dependente, né? A gente falou que ela vai se ampliando, né, ao longo das menstruações. A gente também falou que ainda não tem uma causa bem definida. E o doutor João Paulo falou que a literatura aponta vários fatores de riscos, né? Que cada um pode ser encarado como um tipo de endometriose. E a gente estava falando agora do diagnóstico. Por que demora tanto, dos exames? O doutor João Paulo vai recapitular, então, a partir do diagnóstico para a gente. Vamos lá? Ok. Então, voltando um pouco do diagnóstico, a gente falou da abordagem clínica, do
da importância de valorizar. Então, esse é o grande ponto inicial. Mas agora, dos exames laboratoriais. Então, quais são os exames? Tem um exame de sangue? Não, tem o CA-125, é muito falado, muita gente pede, se prende muito a esse exame. Ele ganha importância nos cistos de endometriose, cistos endometrióticos, eles podem aumentar a CA-125, mas ele não exclui a doença e nem dá o diagnóstico. Várias outras patologias podem aumentar a CA-125, como uma inflamação pélvica por infecção, por exemplo, uma gravidez ectópica, um processo inflamatório ou outras patologias que podem aumentar a CA-125. Um CA-125 muito, muito, muito aumentado, aí pode alertar, inclusive, para câncer de ovário. Por isso, muita gente pede não para dar o diagnóstico de endometriose, mas para fazer o diagnóstico diferencial com outras neoplasias ou tumores ovarianos e ter uma segurança um pouco maior. E aí além a gente tem outro. Pode falar. A gente tem um mapeamento de endometriose também, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho da importância desse exame. Perfeito. O mapeamento é um exame que está cada vez mais popular e mais conhecido. Isso é bom, isso quer dizer que as pacientes sabem, elas estão buscando e um exame de qualidade é importantíssimo para a avaliação dessas pacientes. Então, o mapeamento nada mais é que um ultrassom com a sensibilidade diferente. Sensibilidade de quem? Do profissional que o faz. O ultrassom, a máquina é igual. É óbvio que quanto melhor a máquina, né, isso ajuda muito no diagnóstico e ajuda, né, pode complementar, digamos assim. Mas a base é a formação do médico que está fazendo, seja ele ginecologista, seja ele radiologista, né, ele tem que ter um preparo e um desenvolvimento de conhecimento técnico, científico nessa área. E a comunicação desse médico com a equipe de fertilidade, com a equipe cirúrgica, é extremamente importante para a gente dar o feedback e a gente cresce junto, né? O radiologista cresce em termos de conhecimento, em termos de capacidade de dar o melhor para o paciente. E basicamente a ultrassonografia, que envolve o transvaginal, transabdominal, né? E os setoriais, que são com os transdutores retilíneos, avaliando os principais locais onde tem endometriose ou se tem alguma complicação secundária da doença. Por exemplo, uma paciente pode estar perdendo um rim, então ele sempre avalia se tem hidronefrose, que nada mais é que acúmulo de água no rim. Então ele avalia como é que está, se tem no apêndice, que seria realmente uma indicação mais intensa de a gente, por exemplo, um procedimento cirúrgico. Ele avalia fora a região anatômica pélvica quase que completa, né? Avaliando ureter, bexiga, útero, ovário e outros locais. Eu já fiz esse exame, né? Ele realmente é bem detalhado e você consegue ter um diagnóstico, né? Tem aquele preparo intestinal também, né? E aí, como o doutor João Paulo estava falando na nossa primeira live, mesmo que os exames não deem nada, você tem que olhar para o histórico clínico da paciente, né? Tem alguém até comentando aqui no ao vivo, né? Que as suas dores eram vistas como normais. Às vezes a gente, paciente, acha que a dor é normal. As minhas dores iam aumentando e eu disse assim, menina, eu dentro de casa, certo? Eu há 10 anos trabalhando com isso, às vezes ela tá aumentando um pouquinho, né? Vou lá fazer o exame, mas ainda vou com medo, né? E às vezes também tem um lado do profissional, né? De achar que aquela cólica ali, né? De dar importância àquele sintoma que a paciente está trazendo, né? Exatamente. Queria falar alguma coisa? Não, eu ia até agora passar para a gente começar a falar um pouquinho da relação da endometriose e da infertilidade, né? É onde nossos caminhos se cruzam. Voltando um pouco, para quem perdeu a primeira parte, essa parte da endometriose e dificuldade de engravidar, elas se cruzam em vários momentos. Então, por vários motivos, pela frequência de uma causa de infertilidade sem endometriose. Então, você vai no consultório, vai na clínica de reprodução, muitas daquelas pacientes têm dificuldade de engravidar. E você vai no consultório do cirurgião ginecológico, do especialista em endometriose, na equipe de endometriose, aquela paciente muitas vezes ela sai de lá com o diagnóstico de infertilidade. Mas você sabia que você tem dificuldade de engravidar? O doutor nem sabia. Então ela está há 5 anos tentando engravidar e acha que aquilo é normal. Muitas vezes ela foi por causa de um cisto ovariano, ou foi por causa de uma dor, ou foi porque foi indicado por outro médico,
e ela chega no consultório de cirurgia sem saber que tem fertilidade, e algumas vezes chega no consultório de, né, de tratamento para fertilidade e não tem um diagnóstico de endometriose. Então, esses diagnósticos, né, essas atenções, elas se cruzam muito. A endometriose tem que ser tratada pelo fator da dor, pelo fator do sofrimento físico, mas também tem que ser tratado pelo sofrimento emocional, que é essa parte de não conseguir realizar seu sonho, de completar a família, né, que todo mundo tem que ter direito disso, né, obviamente. É óbvio, é delegado a cada um, tem gente que não quer, não quer constituir família, ou já tem um cachorrinho, tem tudo, mas quando o casal deseja, isso é um desejo muito forte, muito, né, mexe muito com o emocional. Então, eu digo que é o sofrimento, não é o sofrimento físico, mas o sofrimento emocional, que muitas vezes machuca até mais do que o sofrimento físico. Né? E esse relato é de pacientes que, o que é que você quer tratar primeiro? Algumas vezes a gente tem que escolher. Né? O que é que você quer tratar primeiro? A fertilidade ou a dor? Doutor, dor eu vejo depois. Já tem tanto tempo com dor, vamos tratar essa parte da fertilidade, vamos dar prioridade a isso aqui, a parte da fertilidade. Então, a gente vê isso de forma não tão rara. Tem até aqui nos comentários do ao vivo, eu vou trazendo, né? Que a Carmen estava comentando justamente isso, que sentia dores, sentia diarreia, mas que teve diagnóstico da endometriose quando se deparou com a infertilidade. E tinha um outro comentário aqui da Silvana, que ela falando do exame que detectou o ultrassom. Provavelmente, ela falou que fez um ultrassom e que detectou a endometriose. Provavelmente esse ultrassom já era um mapeamento, né? Ela estava perguntando aqui, mas geralmente o ultrassom que detecta já é o mapeamento, não é isso, doutor João Paulo? Algumas vezes não, Manu. Tem algumas situações que o ultrassom transvaginal mais básico, ele pode dar o diagnóstico de endometriose. Mas que a gente tem que deixar bem claro que isso não é a regra, isso é a exceção. Então, tem pacientes que chegam no meu consultório, né, com cisto ovariano tipo endometriótico. Às vezes no ultrassom transvaginal básico, às vezes no ressonância. Então, aquilo ali é uma doença já mais avançada. Então, é uma situação mais complexa. Não é o habitual, não é o habitual. Então, o fato de ter feito um transvaginal, mas doutor, eu faço exames todos os anos, eu faço exame de prevenção. Exame de prevenção, ele não é para ver endometriose, ele é para prevenir o câncer de colo do útero. Eu estou até começando, eu vou fazer comercial ao vivo aqui. Posso, Pode Manu? fazer. Pode. Estou começando uma série, para quem está ouvindo aí, que se chama Por Dentro. Para trazer um pouco da realidade do dia a dia, obviamente do dia a dia da minha especialidade, da ginecologia. Então, falar um pouco e o primeiro por dentro, por isso que tô citando aqui, Manu, desculpa, Não, tá mas pegando seu a espaço. informação é nosso, o espaço é nosso. Toda Ok. informação é importante para paciente. Então, vendo que muitas pacientes ficam quando ela sai do seu ambiente, né? Então, sai de casa para buscar um tratamento, seja por uma consulta simples, seja por uma consulta mais avançada, seja para fazer uma prevenção, seja para uma revisão de câncer de colo do útero. Então, é um ambiente fora do ambiente dela. E a gente sabe que qualquer local que a gente não está acostumado, a gente fica bem nervoso, fica ansioso. Então, eu comecei a fazer, a gente pensou aqui numa série que se chama Por Dentro, que eu trago de dentro do local onde a gente faz o procedimento. O primeiro, na verdade, por isso que eu lembrei aqui, estou trazendo para vocês de primeira mão, o por dentro da sala de exame, onde mostra onde é que a mesa ginecológica, o que é o colposcópio, o que é o espectro, onde é que colhe. Então, voltando para essa parte, né, o exame de prevenção não vê endometriose, ele vê células. A ideia é trazer outros por dentro e tudo, e vão vir aí com muitas novidades. Mas voltando para a história do ultrassom, então vem muitas pacientes, mano, falando, mas eu tô todos os anos, eu faço exame de prevenção, eu faço ultrassonografia, dá tudo normal, e eu sempre senti, né? Então, desde a primeira menstruação, então as mulheres hoje em dia estão menstruando cada vez mais cedo, então com 13 anos já tem muita cólica. Então, doutor, quer dizer que aquele não era endometriose, só apareceu agora? Não. Você tem endometriose desde os seus 13 anos e o diagnóstico e o atraso diagnóstico, que a gente chama, o atraso tem que ser calculado do início dos sintomas até o diagnóstico. Então, o atraso diagnóstico médio mundo, a maioria dos países que fazem estatística são países de primeiro mundo, então eu diria que o Brasil provavelmente é um pouco mais,
é de 10 anos, entre o início dos sintomas e o diagnóstico da doença. Então, é muita coisa. Então, a prevenção é para ver câncer de colo do útero, foco principal. É óbvio, ver alguns outros problemas, como corrimento, algumas alterações vaginais, vulvares. E a transvaginal mais básica, ele só vai ver, mano, nesse caso, mais de exceção, que seria o cisto endometriótico ou algumas outras alterações. Ou o doutor que fez o básico, ele tem uma sensibilidade diferente. Aquele, não, vou fazer isso aqui para paciente, não é um mapeamento, mas vou dar uma olhadinha aqui pelo fundo do saco posterior, quer dizer, por trás do útero. Então, são essas situações que a gente pode dar o diagnóstico, mesmo sem um mapeamento. Outra situação que pode dar o diagnóstico sem um mapeamento é, por exemplo, uma cirurgia. Você vai operar, por exemplo, de um apendicite, na verdade não era apendicite, era uma endometriose que complicou, ou você corrigiu uma hérnia umbilical e na biópsia da hérnia viu endometriose, o doutor sentiu nodulação lá e viu endometriose. Então, são essas vias de diagnóstico de endometriose que chegam no consultório do especialista. E aí, como a Carmen está dizendo aqui, né, que ela chegou no consultório do Dr. Evangelista, pelos sintomas, ele apontou que podia ser endometriose, tem que olhar os sintomas, né, tem que olhar os sintomas e tem que fazer os exames detalhados, às vezes assim, mapeamento, como o doutor João Paulo estava falando, com um profissional treinado, né, focado para olhar a endometriose. Agora a gente vai responder uma grande maioria das perguntas que a gente teve aqui no ao vivo, ao nosso próximo tópico, né? Já chegou assim 3 blocos de perguntas falando da questão da endometriose e da infertilidade. A gente sabe, né, que a prevalência, né, a gente diz que é 1 em cada 10 mulheres vai ter endometriose. Mas dessas mulheres, quantas vão realmente apresentar o quadro da infertilidade? Que essa é uma polêmica, né? Aí a gente tem um bloco de perguntas aqui, né? Tem a Luciana que perguntou, toda paciente com endometriose é infértil. Tem aqui as meninas perguntando sobre endometriose e adenomiose, se fica infértil. Endometriose aos 37 anos, que já associa a idade. Então, vamos entrar agora no bloco endometriose e infertilidade. Sempre está associado ou não? É para acalmar o coração ou é para preocupar? Isso, assim, depende, né? Mas é importante a gente entender dessa estatística. É óbvio que a gente não vai fechar uma, porque a literatura é muito variada. Então, você vai ver doutor falando uma porcentagem de 30%, outro de 40%, outro de 50%. Mas a maioria dos estudos falam que a paciente que tem endometriose, ela tem uma chance de ter dificuldade de engravidar até em 40%. Então, toda paciente de endometriose não tem dificuldade de engravidar. Tem 60% que consegue engravidar sem nenhum problema, né? Dentro daquela faixa de normalidade. Qual a faixa de normalidade? São relações regulares durante 6 meses para os pacientes que têm mais de 35 anos e para os com menos de 35 anos, 12 meses. Então, passou esse tempo, dificuldade de engravidar. Então, dessas, só 40% portadores de endometriose vão ter dificuldade de engravidar. E tem outro dado que é o dado inverso. Não, tenho dificuldade de engravidar. Qual a chance de eu ter endometriose? Então, relembrando que quando você vai no consultório de infertilidade, você contar ali na recepção, 50% dessas pacientes, mesmo as assintomáticas, elas podem sim ser portadoras de endometriose. Então, endometriose ainda é uma doença muito enigmática. A gente pega pacientes, né? A gente operou agora na quarentena uma paciente com uma colega nossa com cisto ovariano torcido, e ela era totalmente assintomática, ela tinha dor do cisto, era dor totalmente diferente do típico da endometriose, mas a gente é equipe de endometriose, a gente fez a cirurgia do cisto, mas olhou no principal local de endometriose e estava lá o foco. Então, assim, ou está perseguindo a gente endometriose, ou realmente é uma doença extremamente comum, né, extremamente vista, cada vez mais vista, porque ela não está sendo disfarçada pelas gravidezes. As mulheres estão engravidando menos. Então, provavelmente, os sintomas estão mais eminentes. Pode ser que há alguns anos atrás, há 20, 30, 40 anos atrás, não se dasse muito já o diagnóstico de endometriose, porque não tinha muitos sintomas, eram gravidez atrás da outra, meio que bloqueava a menstruação, e a gente ficava nesse quadro mais assintomático. A outra pergunta era em relação à adenomiose, né? Exato, eu ia pedir para você primeiro explicar o que é a adenomiose, né? É um tema bem interessante e também extremamente desafiador, né? Eu diria que
Uma paciente perguntou uma vez, doutor, qual o pior? É ter endometriose ou adenomiose? A resposta é depende. Se você não quer engravidar, a adenomiose é super simples. Por quê? Porque você faz uma cirurgia e acabou. Diferente da endometriose, que você pode ter que fazer várias cirurgias. Tirou o útero, não resolve a endometriose. Mas a adenomiose, sim. Então, quando você fala, você quer engravidar? Não, doutor, já sou ligada, tenho 3 filhos. Perfeito. É super simples de a gente tratar. Vamos fazer a medicação, se não melhorar, a gente vai para a esterectomia. Acabou. Mas caso essa paciente queira engravidar, aí eu vou ter que conservar o útero. E as cirurgias de adenomiose, o tratamento de endometriose, a medicina ainda está tentando sincronizar uma coisa boa, uma coisa com resultados bons, resultados que dão realmente... Então a gente já vê no Congresso Mundial agora em Vancouver, em novembro, colegas abordando a endometriose, a adenomiose por via esteroscópica, então ele vai lá por dentro do útero, né, e disseca. Eu já operei 2 pacientes assim, mas não é todo tipo de adenomiose que dá para fazer isso, são adenomioses císticas focais, mais especializadas. Tem colega que faz a miometrectomia Scrauls, que é uma cirurgia extremamente difícil, porque você tem que tirar uma parede do útero, os resultados ainda são contraditórios, com um risco grande de perder o útero. Imagina, a paciente quer engravidar, perder o útero, aí ela vai ter que... Não sei se vocês assistiram o Fantástico de 2 semanas atrás, vai ter que ir para a Ucrânia fazer um bebê de substituição, ou útero de substituição, que a gente chama aqui no Brasil de cessão temporária de útero, ou o famoso o barriga de aluguel, que aqui no Brasil só se você tiver um familiar, e o familiar tem que... Você não pode dar nenhum dinheiro para ele. Então, A nos barriga Estados solidária, Unidos, que a gente chama, né? barriga solidária, perfeito. Tem que ter muito amor Tem aí, que tem ter que ter muito... muito amor, muito amor. Então, essa aí não é uma doaçãozinha de sangue, não é uma plasmaferese que fica 4 horas lá. São 9 meses exposta a vários problemas, alterações corpóreas. Tem que ter muito amor. Então, não é simples. Quando você bota, a gente está no mundo capitalista. Tem gente que vai criticar isso, mas eu estou relatando os fatos. Não vamos entrar aqui no mérito do que é certo, o que é errado. Mas alguns países a legislação fala, se você pagar, você pode ser barriga de aluguel, não tem problema. Nos Estados Unidos, em média, $100.000 você tem uma barriga de aluguel. Na Ucrânia, eu até desconhecia, antes antes da reportagem no Fantástico, tem vários casais brasileiros que vão para a Ucrânia, sim, fazer provavelmente uma opção mais em conta, né? Que $100.000 com $1 R$ 6, é um pouquinho salgado. E aí, doutor, quando a Fala, Edu. paciente... eu até registrar, a doutora Camila, né, esposa do doutor João Paulo, está aqui na audiência, É, super qualificada. A doutora Raquel também está com a uhum. gente. Doutora Cláudia, doutor Eduardo, todo mundo aqui do time na audiência, né? E a Show. gente volta já para as perguntas do ao vivo, mas eu queria que você continuasse ainda aí no tópico da assistência a essa paciente. Ok, descobri que tem endometriose, não estou no lado que engravida, estou do lado que tem dificuldade para engravidar. O que é que eu posso fazer? Eu vou ter que ir necessariamente para uma fertilização in vitro, para uma técnica de reprodução assistida? Eu tenho outra opção de tratamento, de tratar a minha endometriose de uma outra maneira e conseguir a minha gestação? Ok, não. Então, quando a gente fala de fertilidade, infertilidade, dificuldade de engravidar e endometriose, para simplificar a coisa, deixar bem pragmático e tudo, a gente tem 2 direções só. Tem a cirurgia ou as técnicas de reprodução assistida. É óbvio, doutor, isso quer dizer que eu tenho endometriose, já passou um ano, não vou engravidar. Não, pode ser que você engravide no 2º ano, no 3º, no 4º ou no 5º. Tem paciente que chega no consultório 5 anos depois tentando engravidar e engravidou. Mas não é a maior probabilidade. Então, quando chega um casal, a gente tem que primeiro identificar a urgência desse casal. E quem vai dizer a urgência desse casal são vários pontos. Principalmente a idade da mulher, reserva ovariana e alguns outros pontos, né? Por exemplo, algum tratamento para o homem, alguma coisa específica, alguma coisa um pouco mais específica. Mas a gente tem que saber qual o tempo. Será que a gente tem tempo? A primeira pergunta. Será que a gente tem tempo para esperar, né, fazer uma cirurgia ou tentar uma gravidez natural por mais alguns anos? Será que a idade dessa paciente permite? Então, eu vou dar 2 exemplos aqui mais básicos. Então, a paciente chega no consultório com endometriose, 20 anos de idade. Estou tentando há 1 ano. Eu vou dar um pezinho mais no freio. Você tem muita dor? Não, doutor, não tenho muita dor. Né, a gente começou agora. Tá? Não, vamos tentar mais 1 ano. Vamos fazer uma indução. Vamos fazer algum procedimento de baixa complexidade.
para melhorar um pouco mais essa fertilidade? Será que ela tem algum outro fator de dificuldade de engravidar? Então, Como é que por tá o ter, marido, né? como é que está o marido? Será que está para melhorar alguma coisa? O marido ele fuma, parar de fumar, mudar os hábitos de vida, emagrecer. Então, isso vai melhorar. Isso pode melhorar a fertilidade do casal em si. Importante salientar isso, é o casal sempre que a gente trata e dá atenção. Então, é esse ponto que tem. Esse é o primeiro exemplo. A paciente de 20 anos, vou ficar mais tranquila com ela. Vou para procedimentos mais tranquilos com calma. Mas chega um paciente com 39, 40 anos de idade, já está tentando há 5 anos. Né? Não, você já fez a prova que tinha que fazer. E a gente não tem mais tempo. O hormônio antimileriano, a gente fala isso, né? Com certeza nas lives foi falado e refalado várias vezes isso, que dosa mais ou menos quantos óvulos você tem, quanto tempo você tem de produção de óvulos, que é uma coisa muito essencial quando a gente fala de engravidar. Será que esse MH está baixo? Como é que tá? Se a gente tem tempo para isso? Não, doutor, a gente não tem tempo. Não tem tempo para a gente fazer uma cirurgia, esperar entre 6 e 18 meses para a gente depois falar, agora vamos fazer a fertilização. A gente olha para o relógio biológico, tem 43 anos. Aí a gente vai ter que ir para, por exemplo, uma doação de óvulo, alguma coisa desse tipo. Então, tem que ser individualizado. A gente tem 2 rios a seguir, o rio da cirurgia, o rio da fertilidade. Algumas vezes os rios que se cruzam, então vou precisar dos 2. Imagina que tem um mioma submucoso ou um endometrioma muito grande, aquela pelve muito inflamada, ou a paciente, né, tem cistos muito grandes no ovário, que a cirurgia vai diminuir a reserva ovariana. Será que a gente coletar óvulos antes, congelar embrião antes? Então, tem uma série de situações que nos leva à frase: cada caso tem que ser individualizado. Não tem uma fórmula mágica. Então, você tem que ir no consultório, conversar, olho no olho, sentir o que o casal deseja, né? Qual a urgência dele, é mais a dor, é mais a fertilidade. Então, fala assim, a dor é igual a cirurgia. Não, depende. Tem paciente que com anti-inflamatório passa a dor. Então, a gente tem que individualizar cada caso. Essa é a grande frase para responder essa sua pergunta, Manu. E também, como você disse, né? Às vezes é o anti-inflamatório, às vezes vocês bloqueiam a menstruação, né? Às vezes é a cirurgia. E olha, cada caso é um caso, né? Aí a gente tem algumas perguntas que não são bem a ver com endometriose, né? Mas eu vou só pontuar aqui que são as últimas do ao vivo. Tentou engravidar há 2 anos, se podia ser endometriose. Tem que investigar mais, né? Mas já engravidou, e só demorou um pouquinho, 2 anos, né? Mas pode ser que a fertilidade ali esteja diminuída, mas tem que investigar para dizer se é endometriose, né, doutor? Então, ela demorou 2 anos para engravidar e engravidou, foi isso? Isso. Ok. Não Independente da idade, ela, ela entra no critério de dificuldade de engravidar. É óbvio que todo diagnóstico, todo exame, ele é uma média. Então, a média é 12 meses. Né? Depois de 12 meses, provavelmente tem algum problema. Provavelmente, não 100%. Pode ser que você não tenha nada. Simplesmente, não sincronizou o óvulo, ou o óvulo não estava muito bom ali, o espermatozoide não estava querendo ir lá para cima. Então, não necessariamente momento, né? Depois tem passou, né? uma infecção pélvica. Então, tem várias confabulações aqui. E uma das confabulações, né, das hipóteses, é ser portador de endometriose. Mas, assim, não ficaria alerta, agora eu tenho endometriose, vou procurar e vou aprofundar na investigação. Não, é óbvio. Pode ser que é um paciente, tem todos os 2 anos, mas tem uma vida de dor, cólicas. Mas ela já foi passado para ela e no imaginário dela é o normal. Isso tem que ficar bem claro. Então, aquilo não é normal. Cólica forte não é normal. Então, quando a gente faz uma classificação de 0 a 10, os pacientes com cólica de endometriose é de 7 para cima. Então, doutor, eu tenho muita cólica. Eu faltava a escola quando eu era pequena. Eu melhorei depois da gravidez, mas depois voltou de novo. Estava sentindo nada quando usava anticoncepcional, parei o anticoncepcional, viu muita cólica. Então, ficar aí alerta caso tenha sintomas de alarme. Aí a gente tem também aqui uma outra pergunta relacionando endometriose no ovário, né? Que você até falou que a gente tem que ter uma preocupação com a reserva ovariana. E essa paciente, ela colocou já lá no começo da nossa live, que teve um aborto, tinha má formação, mas a endometriose não tem nada a ver com a má formação, né? Ela juntou, o caso dela juntou
coisas diferentes, né? Ela tem endometriose no ovário e tem má formação, ou tem a ver, doutor? Pronto. Em relação à formação, não tem nenhum estudo que fale que dá mais aneuploidia. O que é aneuploidia? Alterações genéticas. Você teve uma live com a doutora Clarice, nossa geneticista, né? Com certeza ela deve ter explicado com bem mais detalhes o que é as definições. Quem não assistiu tem que ir lá no Instagram dela, né? Que deve estar gravado no dela, né? Mas essas alterações genéticas, né, dos cromossomos, nada mais é que são as colunas do nosso código genético, gavetas, digamos assim, ele aparentemente não tem nenhuma relação com a formação de endometriose. Mas o cisto de endometriose, e isso ainda é questionável, mas alguns estudos falam que pode sim alterar a qualidade do óvulo. E isso pode piorar quando a gente vai fertilizar esse óvulo, né, e esse embrião, entre aspas, ser um pouco menos de qualidade. Quer dizer que de menos qualidade, não quer dizer que tem alteração genética, mas quer dizer que ele tem uma menor probabilidade de gerar uma gravidez, É gerar como um se bebê. a gente tem duas perguntas dos nossos stories, né, da caixinha dos stories, vou aproveitar para você encadear, que era perguntando sobre a relação da endometriose com as falhas de implantação, que é uma etapa do tratamento de fertilização é quando o embrião ele precisa ir lá grudar, né, no útero. E aí tem relação mesmo? Então tem uma dificuldade para quem tem endometriose do embrião se fixar no útero, Perfeito. se implantar? Seu conhecimento na área, né, é admirável, mano. Você sabe muito mais do que muito médico. É óbvio que é uma sub-área, uma área bem mais específica, mas a gente tem que reconhecer isso e parabéns por isso. Demonstra que você, né, se envolve, não é só a parte da publicidade em si, mas você vê o sofrimento das pacientes, vê a saga de cada um e você busca conhecimento. Parabéns. Obrigada, doutor. Mas expliquei para elas por que dificulta a implantação. Pronto. Ainda há uma contradição, apesar de que o endométrio, a pelezinha de dentro do útero, onde vai receber o embrião, é um dos fatos muito importantes quando a gente vai falar de engravidar. Então, qualquer coisa que possa alterar, né, a sintonia desse endométrio, né, seja alterações hormonais, seja infecção, seja falta de vascularização, seja um processo autoimune, quer dizer, anticorpos contra, né, nossas próprias células. Então, qualquer coisa que possa afetar isso, afeta nesse processo da fertilização in vitro, que a gente chama de transferência embrionária, né, ou de implantação do embrião. Em relação à endometriose, é contraditório. Apesar de a gente ter uma alteração, expressão cromossômica OXA10, que é como se deixasse quando a gente faz a biópsia do endométrio das pacientes portadoras de endometriose, a gente tem uma expressão maior dessa proteína. Isso quer dizer que provavelmente tem uma inflamação maior. Isso acontece também na adenomiose, nos miomas e nos pólipos. Essa expressão mais aumentada da OXA10. Né? Alguns estudos falam que isso pode afetar na implantação embrionária. Mas ainda é muita contradição. Então, será que operar a endometriose melhora a implantação? É contraditório ainda. Então, a gente não tem essa resposta. Será que aumenta o aborto? É causa de aborto de repetição? Geralmente não entra como um dos critérios. Não. A gente fala sobre distúrbios da coagulação do sangue, sobre doenças autoimunes como o SAF, né, e vários outros, sobre alterações genéticas de repetição, com a doutora Clarice deve ter comentado isso. Então, nesse contexto, sim, né, ele ganha importância. Endometriose, ele perde um pouco mais de importância quando a gente fala da transferência. Inclusive, alguns falam, quando se usa óvulo de outra paciente que não tem endometriose, no útero da paciente que tem endometriose, os resultados são muito semelhantes. Tem alguns estudos que mostram isso. Então, eu diria, há muita coisa a se estudar, há muita coisa a se evoluir nessa área do estudo do interior do útero, que se chama endométrio. E é mesmo um universo, né? Vocês têm explorado bastante, né? Estudado aí a questão da implantação. Depois a gente podia fazer um tópico só sobre isso. Tem duas perguntas bem parecidas, uma aqui do ao vivo e uma da caixinha dos stories, de pacientes que estão tomando Diogeste, é assim que fala, e que não pararam de menstruar. Aí tá a pergunta que chegou na nossa caixinha dos stories é se a endometriose continua crescendo, né? E aqui também a paciente estava relatando que, deixa eu só voltar,
ela também estava tomando, mesmo assim continua aumentando os focos da endometriose. É bem parecida as perguntas, né? Uhum. É. A droga chama Dianogest, que é uma progesterona de 2 miligramas, geralmente, que é usado, que ela serve para bloqueio da menstruação. Eu vou diminuir a produção de estrógeno. Lembra que eu falei lá no começo, é uma doença crônica, quer dizer que não tem cura, é mais parecida com pressão alta, diabetes, do que com uma apendicite, por exemplo. É uma doença inflamatória, então tudo que inflama pode piorar a endometriose, e é uma doença hormônio dependente. E diga-se, não é todo hormônio, muito pelo contrário, a gente usa outro hormônio para tratar ela. Então, ela é estrogênio dependente. É um tipo de hormônio do ovário. O outro hormônio produzido também pelo ovário é a progesterona. E é essa que a gente usa. E quando me perguntam, doutor, a gravidez ela cura endometriose? Não, mas ela melhora bastante. Porque a placenta ela vai produzir a progesterona em altíssimas doses. E a amamentação depois do parto também. Então, quando me perguntam isso, assim, a gravidez, ela melhora em muitas pacientes. Tem pacientes que não melhoram, doença mais avançada e tudo. Mas em muitos pacientes, a gente sai para aquela frase lá da vovó, quando casar Sara. Então, antigamente, as mulheres casavam e já engravidavam. As avós da gente casavam com 16, 17 anos, 18 já estava quase que no segundo filho já. Então, essa ideia da progesterona, né, tratar a endometriose, ela é bem importante. Ela diminui focos? A gente vê isso no dia a dia. Inclusive, a gente está fazendo um relato de caso junto com o Dr. André Schlasta, né, da nossa equipe de endometriose, e a gente tem mais de 20 casos relatados de diminuição de lesões no intestino usando a medicação. Então, a gente diminui mesmo, vai diminuindo. Né? Então, mas não é regra. Então, tem paciente que não vai melhorar com o uso da medicação. Geralmente, aquela paciente que já está com a dor fixa. Então, aquele nódulo já fibrosou em cima do nervo, por exemplo. Então, aquele nódulo ele não é mais inflamado. Ele se tornou fixo, como uma cicatriz. E muitas vezes essa cicatriz tem que ser descomprimida, tem que ser retirada dali, porque ela está causando algum problema. E o fato de estar inflamado ou não, não vai mudar mais muita coisa. Pode piorar, obviamente, o estado de inflamação. Mas o fato de estar em cima do nervo não muda. Estou até vendo aqui outra pergunta com o Zoladex. A ideia com o Zoladex é muito semelhante, que é o analógico NRH. Então, ele tende a desinflamar os focos, o Dianogest tende a desinflamar os focos, mas se tem um nódulo lá fixo em cima do nervo, isso não vai melhorar tanto. Então, que fique isso um pouco claro. Mas será que usando a medicação pode aumentar os focos? Quase nunca vejo isso. Para eu queimar a língua, essa semana atendi uma paciente que, usando a medicação de forma correta, o foco apareceu um foco no intestino. Será que não tinha sido visto antes, foi visto agora e tudo? São algumas interrogações que a gente não vai conseguir ver, mas como ela estava muito bem, a gente ainda está acompanhando. Mas pode ser que ela precise de uma cirurgia. E aí tem uma pergunta aqui falando sobre cirurgia, que fez a cirurgia e não conseguiu engravidar, mas a gente também vê muitos relatos no consultório que depois da cirurgia, né, as pacientes engravidam naturalmente, né? Você até falou que às vezes esses rios vão ter que se cruzar, né? Eu queria que você falasse um pouquinho quem é a paciente que é melhor beneficiada com a cirurgia para tratar a infertilidade. Isso é importante, essa pergunta muito boa, muito boa. E a gente tem que fazer esse cálculo, não é óbvio que o cálculo fica melhor depois da cirurgia, porque o aspecto da pelve durante a cirurgia, ela entra no cálculo. Mas dá para a gente ter ideia. Imagina que a paciente tem endometriose, mas o marido tem alteração espermática. Então, quando a gente associa outro problema, a probabilidade de operar, melhorar a endometriose, e mesmo assim não resolver, porque qual o resultado? O que a gente quer é que aquela família complete o seu ciclo, complete o seu desejo de aumentar a família, né? De ter um filho, 2, 3, 4, que seja. Então, se a gente tem um fator masculino associado, provavelmente a gente não vai ter um resultado. Alguns outros diagnósticos associados, por exemplo, doença da trompa, que pode ser secundária à endometriose ou, mais comumente, não secundária à endometriose, como infecções, inflamações da pelve, muitas vezes assintomáticas. Então, ela tem destruição da trompa, tem endometriose. Doutor, vamos operar a endometriose, vai ficar tudo bem?
Não é bem assim. Muitas vezes tem uma distorção da trompa muito boa, muito avançada, e a gente opera, a gente mexe um pouco na trompa, mas quando a trompa ela está funcionalmente destruída, né? Então a gente tem que entender a trompa não como um tubo que vai encontrar o espermatozoide com o óvulo, mas sim como um órgão com função que tem cílios no seu interior extremamente delicados, que podem ter sido destruídos por um processo inflamatório, seja infeccioso, seja uma cirurgia prévia, uma gravidez ectópica, uma gravidez nas trompas. Então, a gente tem que individualizar cada caso. Então, outra situação que a cirurgia provavelmente não vai ter tanto benefício é aquela paciente que tem uma idade mais avançada, ovula pouco, tem outro diagnóstico associado e realmente a cirurgia não vai ter tanto benefício. Porque ela vai precisar de uma fertilização. Quem se beneficia muito são pacientes jovens, sem fatores masculinos, trompa boa, a gente opera, não tem uma distorção tubo-ovariana, então ela tem muita endometriose, por exemplo, na bexiga, no intestino, mas não tem lá lateral. Então, quando a gente faz o índice, existe, né, e sempre repito isso, exijam dos seus médicos cirurgiões especialistas, né, a gente anota todos os dados e as pacientes que têm dificuldade de engravidar, a gente libera esse laudo do índice. É o índice baseado na Sociedade Americana de Reprodução Assistida, que se chama Índice de Fertilidade e Endometriose. Isso leva em consideração a idade, se já teve filho, quanto tempo de dificuldade de engravidar, critérios clínicos. E depois critérios anatômicos da cirurgia. Como é que estava o aspecto da trompa e como é que estava o aspecto da pelve do modo geral. Então tem cirurgia que a gente opera, tem endometriose no intestino, tem endometriose na bexiga, mas é uma pelve aberta. É uma pelve pouco inflamada, as trompas estão boas, os ovários estão bons. Às vezes até mais avançada, mas ela não está destruindo uma parte essencial para a fertilidade. Mas tem paciente que a gente opera, a gente não consegue nem ver o útero. A gente tem que passar 1, 2 horas. Tudo aderido. Então a gente passa 1, 2 horas reestabelecendo a anatomia para começar a ver útero, para começar a ver trompa. Então, algumas vezes a gente essa trompa é a direita ou a esquerda, não dá para saber ainda. Eu tenho que passar mais meia hora aqui, fazendo o restabelecimento da anatomia, para tentar entender isso. Tem uma pergunta aqui da Denise. Hidrossalpinografia é para diagnosticar a infertilidade? Isso é importante. Estereossalpingografia, né, é um exame. Eu falo um termo mais popular, que seria o raio-x das trompas. Fica mais fácil, que é um nome muito feio, né? Estéreo vem de ultrografia, vem de exame radiológico. Então, fica mais fácil a gente entender. A raio-x das trompas, basicamente, a gente, né, em posição ginecológica, é passado um espéculo e introduzido um contraste por dentro do útero, que vai colar o útero e as trompas. Então, a estereossalpingografia, ela vê a forma funcional e anatômica da trompa. Então, ela vê se ela está pérvia e vai ver a anatomia dela. Será que ela está muito dilatada? Será que ela está muito enrolada? Será que ela está muito edemaciada? Então, ela dá todas essas informações. Algumas informações do útero também, mas a gente geralmente foca mais no aspecto anatômico da trompa. Então, geralmente é um exame, né, de base para a investigação do casal com dificuldade de engravidar. Até porque a trompa precisa estar funcionando bem, né, para quem está querendo engravidar naturalmente. Exatamente. Eu vou voltar um pouquinho nas perguntas, porque tinha perguntas sobre endometriose intestinal, se a pessoa tem só endometriose intestinal, se isso pode estar relacionado com a infertilidade. E tinha uma outra pergunta sobre endometriose profunda. Não sei se a gente pode fazer um bloco delas duas, eu passei, mas voltei, pessoal. Ok. Acho que dá para responder as duas. A endometriose profunda é um pouco mais simples a resposta, eu vou concluí-la logo. Então, a endometriose profunda nada mais é que um foco de endometriose acima de 5 milímetros. Então, a maioria das endometrioses que a gente diagnostica já é endometriose profunda. Ou quando acomete outro órgão mesmo, quando é mais superficial. Por exemplo, se tiver no intestino, a gente já considera como endometriose profunda. Diria assim que a maioria do que a gente diagnostica é a endometriose profunda, né? Então, eu diria que é uma coisa só. Então, eu diria que o dia a dia é endometriose profunda. Endometriose superficial, o que é, doutor? Não viu exame nenhum, estou acreditando na paciente. Ponto. Tenho muita dor, tenho dificuldade de engravidar, né?
Então, eu fiz uma laparoscopia algumas vezes pela endometriose superficial ou por outra coisa e estava lá. Então, essa é a endometriose superficial. Todas as outras é endometriose profunda. Sim. Em relação à endometriose intestinal, né, e fertilidade. Então, a endometriose intestinal geralmente demonstra uma doença mais avançada, mas é muito variável. Acabei de falar. Algumas vezes, se é uma doença mais central, mais no útero, né, na médio no útero, no intestino, e não pega mais na lateral, onde estão as trompas e ovário, pode ser que esse índice de fertilidade seja melhor. Então, e um dos critérios do índice é assim, se pegou no intestino é um pouco mais avançado. Está no intestino é um pouco mais avançado, mas eu não diria assim, está no intestino, dá muita dificuldade de engravidar. Não está no intestino, tem pouca dificuldade de engravidar. Não dá para ser tão simplista numa análise tão complexa, né, nesse quesito. Tem uma outra pergunta que foi aqui do ao vivo, mas também foi dos nossos stories, né? Endometriose na uretra. Qual a incidência e que exames para diagnosticar? Ok, é a Antonieide, né? É isso. Conheço aqui, gente boa. É, na verdade, é uretral. Eu não sei, o uretral é raríssimo, raríssimo, raríssimo. Até porque a uretra da mulher ela tem 3 centímetros só e é muito distante dos principais locais de endometriose. Né? O mais comum, apesar de não ser tão comum também, é a ureteral. O que é o ureté, doutor? São duas palavras que se assemelham muito, mas são totalmente diferentes. O ureté é o canalzinho que sai do rim para a bexiga e passa do lado do útero. Por isso que a endometriose ele é extremamente importante. Toda cirurgia a gente identifica ele. É um desafio grande. Pode estar presente em muitas pacientes com endometriose. Então, a gente tem que levar isso em consideração. A uretra é da bexiga para fora. É o canalzinho que libera a urina do corpo do homem ou da mulher. No caso da mulher, ela tem 3 centímetros. Então, é muito raro de acontecer. Na verdade, nunca ouvi. Geralmente, uretra, quando a gente fala, a gente está mais relacionado àqueles problemas de incontinência urinária, perda de urina no esforço, que é um defeito numa válvulazinha que tem na uretra. Aí sim, a gente falaria mais nessa região anatômica. Mas o ureté é esse canalzinho. Muitas vezes a gente tem que fazer um reimplante. Tem paciente que perde rim por causa do acometimento ureteral. Não é uma coisa tão rara de acontecer. É muito mais frequente do que, por exemplo, endometriose renal, que é bem rápido de acontecer. E o uretral, quase nem vejo, nem descrito na literatura, endometriose e uretral. Não, realmente desconheço. Eu vou fazer aqui dois blocozinhos bem rapidinho, doutor, porque a gente já tem que chegar, a gente já tem que, tá quase chegando no final, ainda tenho mais 2 aqui Okay. para fazer. Uma rapidinha aqui, a endometriose, os focos, pode virar câncer? Pergunta muito importante. Muito importante essa pergunta. Então, muitos pacientes ficam com medo. Será que eu tenho que operar logo? Será que não tem? Então, a relação com a endometriose e o câncer, ela é um pouco clara. Na verdade, ela não é extremamente clara, mas já tem vários estudos que demonstram isso. Ela aumenta o risco de câncer de forma considerável. Quando eu falo considerável, é que tem estudo que comprova isso quando a gente fala 2, 3%, já é alguma coisa considerável. Não vamos falar 50%, muito alto, não. Mas pode aumentar os cânceres de ovário. No caso de uma endometriose específica, do endometrioma, que é aquele cisto de endometriose, né, no ovário. Então, o endometrioma ovariano pode aumentar o risco de tumor de células claras e tumor endometrióide. Então, tem que individualizar cada caso. Então, é um paciente com idade mais avançada, olha o CA125, olha se aquele realmente é um cisto de endometriose ou algum outro tipo de cisto. Então, a gente fica bem atento quando fala de câncer e endometriose para cistos acima de 4 centímetros ovariano. A gente tem um pouco mais de cuidado, acompanha de perto ou indica cirurgia, a depender de cada caso. Tem uma pergunta aqui bem interessante sobre a reserva ovariana de uma paciente que tem endometrioma, né? Ela estava falando se podia operar a endometriose e deixar o endometrioma para tentar preservar a reserva ovariana dela, mas tem outras estratégias para preservar a reserva ovariana, inclusive congelar os óvulos, né? Captar os óvulos antes da cirurgia, né? O que pode ser feito, doutor? Outra excelente pergunta, bem frequente. É um dilema que a gente tem no dia a dia do consultório. Então, endometrioma ovariano, por si só, já baixa a reserva.
Ele comprime o tecido ovariano, ele altera, ele tem um ambiente tóxico intra-ovariano que altera a função da ovulatória. Então, o cisto de endometriose, ele, além de ser um sinal de doença de endometriose avançada, ele altera a função ovariana e a reserva ovariana. Vários estudos mostram endometrioma com reserva ovariana já baixa. Imagina que você vai operar. Operou endometrioma, vai baixar a reserva. Não é, será que vai? Não, vai baixar. Vai. Todos os estudos já falam. Sempre baixa a reserva. Porcentagem que varia de estudo para estudo. Mas tem estudo que mostra 50% quando se opera, né, um ovário. 2 aumenta mais ainda. Geralmente recupera um pouco depois da cirurgia, mas muito pouco. Então, endometrioma ovariano é falar de baixa reserva. E baixa reserva é um dos terrenos muito argiloso quando a gente vai falar de tratamento para fertilidade. Táticas para isso. A gente comenta sobre a tática sanduíche, que você falou, né? Faz a captação, opera, depois transfere. Então, traduzindo esses termos técnicos, você vai fazer a captação dos óvulos. Se for por técnica de reprodução assistida, se for casada, já faz a fertilização. Melhor congelar embriões do que congelar óvulos. Mas se não for, congela os óvulos. Faz a cirurgia para tirar os endometriomas e depois faz a transferência, faz o implante do embrião. Mas é uma discussão de congresso ainda até hoje. Será que não opera? Vai lá, só drena o cisto? Então, drenar o cisto vai voltar tudo. É melhor não ter operado, então. Porque vai voltar o processo inflamatório e tudo. Alguns estudos fazem uma cistectomia parcial. Que é isso, doutor? Você tira só metade do cisto. Aquela outra metade que fica muito na base do ovário, onde é bastante vascularizado, onde se eu arrancar vai sangrar mais, eu vou ter que coagular mais. Isso, coagular é fechar vaso, e fechar vaso no ovário é diminuir vascularização, é diminuir reserva. Né? Alguns estudos falam, tira um pedaço do ovário, né? Queima essa base com alguma energia mais avançada, como laser de CO2 e tudo. Então, são táticas. A gente tem que falar para o paciente, não operar o ovário, operar ele de forma parcial, a doença não pode voltar. Não. A doença vai ficar. Se ela vai ficar, ela não foi tratada completamente. Então, o princípio é, né, one shot, então, dá um tiro só. A cirurgia é uma cirurgia complexa, uma recirurgia é difícil, quanto mais cirurgias, mais difícil fica. Então, a gente tenta sempre resolver em um shot. Doutor, melhor não operar para não ter nada. É melhor fazer a técnica sanduíche, então. Ou então fazer só fertilização. Doutor, o meu cisto é pequeno, né? Faz tempo que eu estou tentando engravidar. Será que a gente não opera? Depende da sua dor, depende da história do risco, do seu medo de ter câncer, o risco de ter câncer ovariano. Então depende de vários pontos a ser analisado. Mas olhar a história individual de cada paciente, né? Exatamente, Manu. Tem que ir lá no consultório, olhar no olhar, sentir quais são as possibilidades, né? E até lá a gente tem condições de fazer a FIV, não tem condições, aí tem que individualizar cada caso. Mas essa avaliação da reserva pré-operatória e essa conversa é extremamente necessária. E ele não falou, mas assim, ele o cirurgião que vai fazer essa cirurgia, gente, aí eu vou falar por ele, né? Tem que ter cuidado de olhar a reserva, tem que ter olhado em preservar a fertilidade dessa paciente, tem que conversar sobre a história de vida dela. E assim, esse eu tô falando que ele não falou, porque a gente sabe que os cirurgiões têm olhado mais para isso, mas quando a gente tem alguém que está na cirurgia e está com o pé na fertilidade, também olha com muito carinho para essa paciente. Eu vi aqui, gente, que tem muitas perguntas da parte de alimentação. A gente vai ter uma live só sobre alimentação na sexta-feira, porque o nosso tempo aqui está chegando ao fim. E aí eu queria pegar essas perguntas de vocês e levar para a doutora Nara, que inclusive ela é também portadora de endometriose, então ela trabalha muito esses temas da alimentação e da endometriose. Estou convidando já vocês para estar lá com a gente na sexta-feira, que aí a gente vai falar de alimentação e fertilidade feminina e aborda esses temas, tá certo? Não vai dar para trabalhar aqui hoje. E aí, doutor, eu vou para as 2 últimas perguntas para a gente poder encerrar aqui hoje, certo? Quando a gente começou esse mês de conscientização da infertilidade, a gente queria ter esse diálogo franco, olhar no olho das pacientes, alertar, né? E a endometriose,
é um capítulo só dela, né? Ela merece essa importância, né? É uma protagonista e, como você diz, metade das pacientes com infertilidade corre o risco de ter. Mas eu queria que você deixasse, além da gente pensar no alerta, na parte de educação e saúde, que a gente pudesse pensar um pouquinho na promoção da saúde. Que dica você deixa para quem está acompanhando aí a maratona para melhorar, para cuidar melhor da sua fertilidade? Então, nesse contexto, eu vou falar um pouco mais do tema de hoje, que é dificuldade de engravidar e fertilidade. Então, primeiro é lembrar que ela existe, né? Ter a atenção em relação à cólica, cólica forte não é normal, então esse diagnóstico precoce, né? Informar as pessoas do seu lado. Então, acho que o diagnóstico precoce, a atenção precoce a isso, imagina que você vai começar um tratamento com 25 anos, é diferente de começar com 35, que é diferente de começar com 45. Isso conta muito. Então, a história do diagnóstico no tempo certo é extremamente importante. Eu diria assim, cuidar da saúde no modo geral, no fato de uma dieta balanceada, né? E a dieta a gente vai ter a live com a Nara aí, como você comentou, né? A diminuição do estresse. Então, eu diria assim, ter uma vida com qualidade boa, não só de estresse, é óbvio que é difícil, né? É difícil para todos, a correria é grande, ainda mais com essa história do coronavírus, né? Mas ter uma vida que você acha uma vida satisfeita, uma vida plena, com tanto em sincronia com a alimentação, como de estresse, como acho que ter os propósitos de vida, né? Eu acho que facilita muito em relação a isso, porque você tem uma visão mais geral da sua vida, você consegue trilhar bem isso. Mas direcionado especificamente para a fertilidade e endometriose ficar atento ainda ao diagnóstico de endometriose, porque eu tenho muitas pacientes que quem deu o diagnóstico foi a própria paciente. Ela passou anos e anos, cansou de esperar o diagnóstico. Doutor, eu obriguei, né, o meu médico a pedir um mapeamento e realmente vinha o diagnóstico lá. Então, briguem, se informem, a internet está aí para informar, para agregar valor. Eu acho que é uma faca de dois gumes, ela pode tanto destruir como pode construir muita coisa. E eu tento focar sempre na construção. Obviamente, acho que todo mundo devia focar mais nesse ponto de construir para a gente ter uma sociedade melhor. A Ariadne estava perguntando, acho que a Ariadne, sobre a gestação, o impacto da gestação na questão da endometriose. O doutor até comentou ainda há pouco que durante a gravidez você produz progesterona, por isso que os sintomas diminuem. Mas se falar de cura, ele falou bem no começo da live, como é uma doença crônica, tem que olhar com cuidado. Então, só como a gente já passou esses temas, por isso que a gente não vai voltar tanto, certo? Que eu vou para a última pergunta, senão daqui a pouco o Instagram derruba a gente. E aí, doutor, eu queria que o senhor falasse agora para quem está na jornada tentando engravidar, né? Tá aí, estou aí nessa jornada, quero este menino, né? Quero levar esta criança para casa, é projeto de vida, é projeto do casal. E a gente sabe que às vezes, quando não vem o positivo, é muito difícil, né? O que você pode dizer para esse casal que está hoje procurando o seu positivo? Eu acho que a primeira coisa é propósito. Então, vocês têm um propósito bem claro e quando a gente fala de engravidar, fala de ter um filho, é um propósito compartilhado, é um propósito de formar uma família. A gente tem um padrão, às vezes é mais o homem, às vezes, geralmente é mais a mulher, né? Eu digo que o homem se torna mais pai depois que o filho nasce. Mas quando você fala que o casal está com dificuldade, né? Aquele fica meio igual, fica meio mais sincrônico. E o que eu comento sempre com os pacientes, traga o marido, é uma cruz muito pesada para você carregar só, né? Então, você vai fazer exames dolorosos, vai ter uma oneração financeira, você já recebe pressão da sociedade, do Instagram, da sogra, da mãe, do irmão que tem um sobrinho que está do lado do seu lado, vive na sua casa. Então, por todos os lados você vê o sofrimento, você vê vários pontos que desencadeiam esse sofrimento emocional para o homem e para a mulher. Muitas vezes um pouco mais para a mulher, porque a mulher é mais pressionada a isso. Mas quando o fator é masculino, às vezes o homem também se culpa muito. Então, é uma cruz muito forte. Então, primeiro, acho que a mensagem final se você tem um propósito, não desista dos seus sonhos.
E é isso, gente. Eu quero convidar vocês a continuar acompanhando a maratona com a gente, agradecer o Dr. João Paulo pela presença. E para quem tem endometriose, está acompanhando a gente aqui até o final, daqui a pouco, 7 horas, o grupo de apoio às pacientes portadoras de endometriose aqui do estado do Ceará vai fazer uma live. A Liana, que é a coordenadora do grupo, vai falar da história de vida dela, né, e da relação dela com a questão da infertilidade. Vão lá no grupo do GAMPES acompanhar, é muito bacana a gente ter esses momentos de troca, né, se fortalecer. E as consultas presenciais já estão acontecendo. O doutor João Paulo já está lá disponível para atender vocês. Quem andou perguntando aqui no grupo, aqui no ao vivo, né? Preciso de uma consulta com o doutor João Paulo, ele já está disponível, viu? Já pode ligar para as meninas lá na recepção, marcar. E aí eu lembro que amanhã tem mais maratona. A gente vai receber uma endocrinologista, a doutora Amanda, para falar da questão da tireoide e da relação dela com a fertilidade, que é outro capítulo também bem importante. E aí, doutor João Paulo, abrir para as suas considerações finais aí, se despedir do pessoal. Ok, queria dar boa noite a todos, né? Um grande abraço, obrigado pela presença aqui na live. A Natália sempre está aqui, adoro a Nath. Tem a dona Célia, tem a Su, né, a Denise, então tem muita gente aqui. A minha assistente de live, a Vicky, lá Olha, já disse que eu queria. O meu amor aqui, a Camila Marques. Eu disse que eu quero roubar a doutora Camila pra mim. Já disse pra ele, tô dizendo que é ao vivo. Quer te roubar pra ela. Na verdade, a Vicky é assistente de live. A Camila é animadora de live. É diferente. Então ela fica ali, aí mexe com um, mexe com o outro. Né? Ela mexe com um, aí anima, aí volta e vai. É aquela alegria. Então, eu agradeço a Deus por ela. Diga ela para pessoal. Aparece ela aí pra dar tchau pra gente também. Aparece pra dar tchau. Ela disse que não tá apropriado. Ah, tá certo. Então, vocês são, tem que estar todos aqui. É verdade. E um abraço também, doutora. Aê! E um abraço aí pra doutora Clarissa, que também tá acompanhando a gente aí na audiência. Amanhã a gente tá de volta, pessoal, às 5 da tarde. Tchau. Ok, tchau.